Paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Eu queria entregar uma palavra profética acerca do que está acontecendo no Brasil, aquilo que o Espírito Santo ministrou para mim, uma coisa muito forte. Quando Deus me entrega uma palavra profética, se eu for escrever um livro, um artigo, eu sempre peço a Deus me dar uma base bíblica. E Deus me deu uma base bíblica baseada no livro de Juízes, capítulo 6, na história de Gideão. No versículo 1 de Juízes, diz assim: de novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo os seus animais, suas tendas, e viu como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens, e seus camelos invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto os israelitas, clamaram por socorro ao Senhor. Queridos, nós vemos o que aconteceu nessa semana sobre a marcha dos homossexuais aí que teve a parada gay. E também nós estamos vendo a corrupção na política, a roubalheira, os desrespeitos, os desvios e os roubos. O que eu quero dizer com isso? Percebe que Deus ama o seu povo. Israel era um povo de Deus, escolhido, chamado através de Abraão, através de uma promessa a Abraão: Abraão, de ti eu farei uma grande nação. Deus tinha uma promessa ao seu povo. Criou aquela nação, preservou aquela família até se tornar uma grande nação no Egito. Porém, quando o povo esquecia de Deus, como todo pai que repreende o filho, ele entregava, permitia que os seus piores inimigos o afligisse. Permitia. E percebe que tem uma palavra profética aqui, que eles vinham em multidões e comiam das suas lavouras, dos seus alimentos, dos seus recursos financeiros, econômicos daquela época. E Deus colocou no meu coração exatamente isso: filho, eu estou enviando para o Brasil a minha represália, porque esse povo se virou contra mim, virou as costas contra mim. As leis que estão sendo constituídas no Congresso Nacional para tirar os símbolos que lembram do cristianismo, a base cristã dessa nação, queira ou não, seja católica ou não, ela tem uma base cristã. Eles estão querendo tornar só o Estado laico, tudo bem, mas estão tirando também todo resquício da base cristã no Brasil. E isso está sendo, essa invasão muçulmana, que até tem um projeto muçulmano em conquistar o Brasil em 10 e 20 anos, de tornar o Brasil o maior país muçulmano de todo o mundo, e eles têm um projeto para isso, financiado por sheiks árabes e por todo tipo de financiamento. Inclusive as leis já foram transformadas para que eles já exerçam cargos públicos na prefeitura, já é com lobby financeiro, porque o cara não aprova um negócio desse sem receber um dinheiro, sem receber uma grana, sem receber algo que está recebendo para aprovar uma lei dessa. E porque eles só aprovaram isso porque receberam muito dinheiro e muita promessa de campanha. Porque se aprova uma lei, toda lei no Brasil hoje é aprovada através de lobby, através de interesses econômicos. Então, esses políticos que não amam a pátria aprovam leis favorecendo uma empresa
ou alguém que tem muito dinheiro. No caso dos muçulmanos, existe um interesse dentro do grupo árabe de investir no Brasil. E você sabe que do grupo árabe, do conjunto dos... eles têm a maior força deles é o petróleo. E eles têm muita experiência com isso. A intenção deles é conquistar a maioria de muçulmanos, instalar aqui um tipo de califado ou de influência, porque o Brasil, a nossa Constituição, tem a liberdade religiosa, onde eles podem, com manipulação, depois de adentrar dentro da política, eles conseguirem então a exploração de todo o petróleo nacional, já que nós estão vendendo aí a preço de banana. Nós vemos o caso da corrupção dentro da Petrobras, desvio de dinheiro, e tudo isso então ficou muito fragilizado e à mercê de grandes exploradores, de espertalhões. E você sabe que eles são muito inteligentes enquanto a negociação de petróleo de combustível fóssil no mundo. Queridos, esse povo vai vir aqui, como nós vamos acomodá-los? Se falta emprego para o brasileiro, a saúde nossa é uma saúde péssima, nós não temos nem condições de sustentar o próprio brasileiro. Nós vamos receber 1.800.000 muçulmanos. Muitos deles são perseguidos. Muitos deles talvez não sejam muçulmanos, mas são de origem síria, de várias linhas, sunitas, mas tem xiitas. Cada um tem uma linha de pensamento, porém todos eles têm algo em comum, o Islã. Se dentro deles vem pessoas que vêm buscando a paz, mas no meio deles tem aqueles que vêm buscando a guerra. E dentro do Alcorão, os infiéis são punidos com degolação. E a intenção deles é: aonde vocês põem a planta dos vossos pés, tem que tomar posse. A intenção do Islã, quando eles colocam a planta de um pé deles, eles estão fazendo um ato profético de reivindicar a terra aonde eles estão andando. Eles já estão andando pelo Brasil, em cada estado, olhando, observando, analisando. Muitos olham para eles e não dão nada, porque são barbudos, maltrapilhos, parece que andam meio relaxado, mas na realidade são intelectuais, são estudantes da teologia muçulmana do Islã, pessoas muito capacitadas e muito inteligentes, que estão aqui observando as fraquezas espirituais dessa nação. Como nós estamos uma igreja pobre, empobrecida teologicamente, uma igreja que só está favorecendo ao dinheiro, e nós damos pouca teologia, pouco estudo, porque o brasileiro não gosta de ler, não gosta de estudar, nós estamos à mercê desse povo. Estamos à mercê deste povo que vai então consumir os nossos recursos, que são poucos. E aí vai se cumprir aquela profecia que o povo será perseguido, o dragão perseguindo a igreja. Aí sim eu acredito em Apocalipse capítulo 12, que fala que a igreja será perseguida. Irmãos, orem, porque algo vai acontecer nessa nação. E é muito triste. A igreja está dormindo. E Deus permitiu, usando os inimigos, para que o povo despertasse a buscá-lo em oração. Assim como aconteceu em Israel, ele teve que ter um despertar, que haja despertamento de gideões, de libertadores da nação, para que possamos então entender o propósito de Deus nessa terra. Nós viramos as costas para Deus e vamos pagar um preço muito alto por causa disso, tanto através dos marxistas, socialistas, dos comunistas, ateus, e agora vai abrir o caminho para o Islã. Porque o ser humano, ele foi feito para adorar. O ser humano foi feito para crer em algo. Não adianta tirar a sua fé
de tentar colocar os islamistas, porque vai abrir um vácuo tremendo nessa geração. E esse vácuo, esse vazio, precisa ser preenchido por algo, por alguém. E se não é por Deus, vai ser para outra situação, para um outro Deus. Então veja bem, se a igreja não despertar em oração, nós vamos perder essa nação. Fique com Deus, fique na paz.